Beleza, movimento geral. Isso aqui é a aula 11, módulo 5. Tá, eu vou copiar aqui, vou desenhar aqui um sistema de eixos tridimensionais. Então o que a gente tem aqui? Eu tenho um sistema de eixos fixos, que é esse sistema roxo. Eu tenho um sistema de eixos móveis ou móvel, que é esse sistema amarelo. Eu tenho esse ponto A, que é a localização no espaço desse sistema móvel, ponto A. Aqui eu tenho o vetor posição de A. Eu tenho o ponto B, que está localizado no espaço. E eu tenho então o vetor posição de B em relação ao sistema fixo, ou seja, em relação ao sistema fixo aqui, o vetor posição de B. E eu tenho o vetor posição de B em relação ao sistema móvel, que é o vetor RBA. Aqui de verde eu tenho a velocidade angular desse sistema, e aqui esse outro vetor verde eu tenho a aceleração. Ok? Então, já foi estudado em aulas anteriores que VB, vetor VB, é vetor VA mais vetor B em relação a A. Então, eu poderia escrever o seguinte, que vetor VB é igual a vetor VA mais velocidade angular vetorial a posição de B em relação a A. Esse termo aqui é exatamente igual a vetor velocidade B em relação a A. Então eu posso escrever este vídeo aqui. Eu posso escrever o seguinte, que VB, aliás, é VA mais velocidade angular vetorial posição de B em relação a A. Tá aí. Ok. A aceleração, continuando aqui de roxo, de B é a aceleração de A mais a aceleração de B em relação a A. Isso eu estou tirando aqui dessa equação aqui, né? Dessa primeira equação. Mas o que é aceleração de B em relação a A? O que é esse termo aqui? Esse termo aí, aceleração de B em relação a A, eu vou derivar esse termo aqui, ó, que é a velocidade angular, vetor velocidade angular vetorial, o vetor posição de B em relação a A. Derivando esse termo, eu tenho o seguinte, que a aceleração de B em relação a A é ômega, vetor ômega ponto vetorial RBA mais vetor ômega vetorial vetor RBA ponto, ok? Então eu tenho isso aqui, essa é a aceleração de B em relação a A. Tranquilo? Agora, por que eu coloquei isso aqui em parênteses? Esse RBA ponto, lá da aula anterior, eu posso escrever como RBA ponto em relação ao sistema rotativo mais a velocidade angular do sistema rotativo vetorial, o vetor posição de B em relação a A. Ok? Então, eu poderia escrever, eu posso escrever, na verdade, a aceleração de B em relação, a aceleração de B absoluta, desculpa,
é a relação de A, a aceleração de A, vetor aceleração de A, mais ômega ponto vetorial RBA. Deixa eu evidenciar esse ponto aqui. Mais essa aceleração, essa velocidade, desculpa, do sistema vetorial ômega vetorial RBA. Tá aí. Então posso aqui escrever para copiar aí a aceleração de B, essa é uma aceleração absoluta, é a aceleração de A, mais isso aqui é alfa, né? Vetor alfa vetorial RBA mais vetor ômega vetorial BA. Tá aí. Então, a aceleração absoluta de B é a soma desses termos aqui. Lembrando que isso é uma aceleração, se isso é uma aceleração, isso é uma aceleração, isso aqui é uma aceleração e isso aqui também é uma aceleração, né? Uma aceleração é igual à junção ou à soma de acelerações, né? Então, todos esses três termos aqui são acelerações, ok? Bom, guarde essas equações e na próxima aula a gente continua.